E quem assistiu à noite de eliminação do Power Couple Brasil na semana passada acompanhou a aflição vivida pelos casais quando Jorge se engasgou na prova da pimenta. Felizmente, ele se recuperou, mas os engasgos já são a terceira principal causa de mortes acidentais entre crianças de até 1 ano de idade. A grande questão é, o que fazer nessa hora? Como socorrer alguém engasgado? É isso que a gente vai aprender agora na reportagem de Samara Bastos. Você tá passando mal? Já, gente, vem, médico. Ai, meu Deus! Ele engasgou, gente, ele engasgou. Um susto para os participantes do reality Power Couple. Vamos lá, Jean. Vamos lá, Jorge. Boa sorte. Em uma das provas de casais, Jorge e Jean precisam engolir pimentas. Vamos com essa pimenta, vamos com essa pimenta. Assim que coloca todas as pimentas na boca, Jorge se engasga e fica sem ar. O que tem? Você tá passando mal? Já, gente, vem, médico. Rapidamente, Roberto Justus chama a equipe médica e em segundos, Jorge cospe a pimenta. Não, tá bem. O engasgo acontece quando um corpo estranho, seja um alimento, líquido ou a própria saliva, passa pela traqueia, responsável pela respiração, e não pelo esôfago. Na traqueia, esse corpo estranho fica parado, obstruindo as vias aéreas. Por isso, a tosse, para tentar eliminar o corpo intruso. Este aposentado teve sorte. Ele estava em uma churrascaria no Rio Grande do Sul quando engasgou com um pedaço de carne. Sem ar, o idoso desmaiou. Este médico, que também almoçava no local, fez uma traqueostomia de emergência. Com uma caneta e uma faca de cozinha, ele abriu um canal na traqueia para que o aposentado pudesse respirar. Os engasgos de Giovana nunca foram tão graves. A menina de 13 anos tem o maior problema quando vai comer. Vira e mexe, ela se engasga com os alimentos. Pelo menos umas 2 vezes por mês ela dá um episódio. Uns mais preocupantes, outros mais tranquilos, mas sempre engasgando. Eu não mastigo direito e aí fica preso. Não consigo nem respirar. A Giovana já perdeu o fôlego com salsicha, pão, leite e até um pedaço de queijo. Ela acabou colocando um pedaço de queijo inteiro na boca, o queijo desceu e ficou preso na garganta dela. Então ela nem conseguia engolir, nem conseguia botar pra fora. Então foi uma correria, a gente não sabia o que fazer. E só deu certo quando a gente colocou o dedo e conseguiu tirar da garganta. Recentemente, a adolescente se engasgou com suco. Dá pra acreditar? Eu estava comendo muito rápido, nem prestei atenção direito, e aí começou a sair suco pelo meu nariz, eu não conseguia nem respirar, chamar minha mãe. Só tossi, meu olho, tudo quanto é lugar saiu suco. É assustador, assim, quando acontece. Com tantos episódios de engasgos, a Paula não tira o olho da filha na hora das refeições. Ela controla a quantidade e o tamanho do alimento que a Giovana coloca na boca. E ainda exige que a menina coma sempre assim, sentada à mesa. Eu sento sempre do lado dela, colocar comida na mesa, não deixar ela comer no sofá, porque às vezes ela fica assistindo televisão. Procuro sempre sentar na mesa, não conversar muito, prestar mais atenção dela comendo, porções pequenas. Alguns alimentos são mais predispostos a provocar os engasgos. Segundo este bombeiro, alimentos muito secos e picantes são os maiores vilões. Pimenta, a farinha de trigo, a farinha de rosca, todos os tipos de farinha. O leite em pó, a criança também, ela começa a comer na lapa, ela pode se engasgar, que resseca as vias aéreas dela. Azeitona, pedaço de pão. Ninguém está livre de um engasgo, mas os pequenos são as maiores vítimas desse acidente, que ocupa o 3º lugar no ranking de mortes em crianças até 1 ano de idade. Segundo o levantamento, por ano, cerca de 700 crianças morrem engasgadas no Brasil. Luan Francisco engasgou pouco antes de completar 2 anos de idade. Segundo a família, ele ficou sufocado com pipoca e não deu tempo de socorrê-lo. Luan morreu antes de chegar ao hospital.
Ana Clara tem 11 meses e é daquelas crianças que não param. Há um mês ela engoliu uma película como esta, que protege os medicamentos na cartela. Foi um grande susto. Eu tava limpando a casa e aí, só que assim, no dia anterior, na noite anterior, eu tinha deixado a cartela do remédio em cima da rack. Só que pra ela não pegar, eu coloquei atrás dos quadros que eu tenho. E ela conseguiu colocar os pezinhos na ponta do pé, ela ficou na ponta do pé e conseguiu pegar a cartela. E aí eu fui trocá-la e eu vi uma rodinha branca na gargantinha dela. E aí foi quando eu percebi que tinha alguma coisa fora do normal. E tossia muito, começou a ficar um pouco roxinha. E aí eu virei ela no meu braço, bati nas costas. E ela não conseguia respirar assim direito. E eu liguei pro bombeiro, eu liguei pra polícia militar, ninguém me atendeu e de repente ela vomitou. E não foi a primeira vez que a menina se engasgou, não. Com apenas 3 meses de vida, ela perdeu o ar com a água do chuveiro. E de repente ela bateu no peito dele e foi pra cima. Nisso a gente já viu o olho dela arregalado e ela ficando roxa. E aí foi quando a gente percebeu mesmo que ela estava engasgada. Aí ele colocou ela nos braços e bateu nas costinhas dela e nisso foi dando desespero, porque eu olhava pra ela e ela espumava pelo canto da boca e a gente entrou em desespero. Mas foi muito rápido. Depois dos sustos, a mãe não tira o olho de Ana Clara e os medicamentos mudaram de lugar. Eu tirei tudo daqui, só tá os brinquedos dela. Coloquei em armários altos para que ela não possa pegar e tudo fica o mais longe possível dela, para que ela não pegue. E de olho 24 horas. E de olho. É importante saber como agir durante o engasgo. Os primeiros minutos são primordiais para salvar a vida do bebê. Primeira conduta, ela tem que inclinar o bebê nesta posição, apoiar a mão aqui no rosto do bebê, girar o bebê que esse leite já vai sair. Agora, se for um corpo estranho, maior, é interessante a mãe fazer essa conduta. Ela prende a perninha aqui nessa posição e faz aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vira o bebê nessa posição. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a técnica para desengasgar o bebê. Para crianças maiores e adultos, o procedimento deve ser feito com a pessoa de pé. Preste atenção. Vou deslizar a minha mão aqui na cicatriz umbilical dele. Vou posicionar a minha mão, vou girar e a compressão é de dentro para cima. Para dentro, para cima, até ele desengasgar. Não importa a idade, prevenção nunca é demais. Não esqueça, deixe bolsas, carteiras e objetos pequenos longe, bem longe deles. Crianças precisam ser supervisionadas 24 horas por dia. Em um piscar de olhos, tudo pode acontecer.